18 horas e 46 minutos, já conosco na bancada, o senhor Luiz Fernando Rodenbusch. Olha lá como eu tô legal. Tá legal. Tá legal, tá atrasado, mas tá legal, né? Tá ficando bom nesse negócio de marketing, assim, né? Não, vou me destacar no meio daquele povo lá. Vou ficar careca e vou usar a camisa azul. Pronto. Camisa Desculpe azul. o transtorno, desculpe telespectador. Ele vai dizer que é o trânsito. Ele vai dizer que todo sai mais cedo. O problema foi o trânsito de Novo Hamburgo. Sai Em mais dia cedo. de chuva, em dia de chuva, circular no centro da cidade não É um dá. caos, como diz Mas o isso não é uma crítica para ninguém, pelo amor de Deus, já senão daqui a pouco os caras vão dizer que eu estou falando mal de alguma. Não é. É eu que tenho que sair mais cedo mesmo. Essa minha culpa é importante. É muito importante. Como é que tu avaliou as atividades de ontem, desse domingo, Deja? Olha, Participou da caminhada em Novo Hamburgo? não. Eu achei normais, né? E vou explicar por quê. A diminuição do público que foi às ruas, né? Tem uma única explicação. As pessoas estão cansadas. Nas manifestações do ano passado eram 1 milhão, 2 milhões, enfim, era muita gente. E nas manifestações deste ano, caiu para 10 mil, 1.000, 100 mil, 50 mil e tal. E aí as pessoas compararam muito também com o período do pré-impeachment do Collor, né? O Davi Coimbra diz isso hoje na Zero Hora, muito bem. Naquela época, as pessoas foram às ruas também pedir o impeachment do Collor, e elas tinham como embasamento e como alguém que segurava no Congresso Ulisses Guimarães. Agora, no impeachment da Dilma, quem segura no Congresso nada mais é do que um corrupto comprovado que está lá fazendo um jogo com o governo para se segurar no poder. Então, acho que isso começou a causar nas pessoas um cansaço natural de tentar resolver as questões indo para a rua, porque estão percebendo que a coisa não está sendo levada muito a sério, né? Quem nos garante que, derrubando Dilma, assumindo Temer, Cunha não será o primeiro na sucessão presidencial? Quem nos garante que Cunha não fica na presidência, né? E isso vai tirando um pouco da vontade das pessoas. Já se sabe que tem pedalada assinada pelo Temer, né? Exatamente. Se a pedalada for o motivo da instituição, ele também tem que ser ele assume. Também deve ser impedido. E aí eu fiz essa avaliação. Eu conversei semana passada com alguns amigos, né? E até cobrei coerência, que estavam defendendo o Cunha. Não, porque o Cunha encaminhou o projeto de impeachment. Eu também quero o projeto de impeachment, mas não desta forma, né? Eu não vou apoiar Cunha para ver a Dilma fora, né? Eu acho isso extremamente incoerente. E por isso, né, eu não fui, né? Resolvi não ir à rua, né, e aguardar então a situação como ficou. Fernando Marco, como é que tu avalia essas manifestações desse último domingo? Eu acho que não tenho que avaliar o que já está avaliado, né? Já foi avaliado, que é uma palhaçada. Me permite, tu não me interrompeu? Não. Mas eu vou foi dos dois lados. Não, foi uma palhaçada dessa manifestação de ontem, do dia 13, dentro de um contexto histórico, inclusive o perfil das pessoas que lá desde o início começaram a encaminhar esse tipo de manifestação. 85% votaram no Aécio. É a dor de quem perdeu Mas a qual é eleição. o problema disso, deles terem votado no Aécio? Não tem não, o problema é exatamente esse. Não tem problema, É que eles assim, querem um país melhor. Não, mas né? E quem quer que o país melhore? Melhore em que sentido? Melhore para quem? Agora, tu faz um balanço, por exemplo, dos 13 últimos anos, todos os municípios dobrou o número de universidades. Tá? Todos os programas sociais que esse governo fez. Aí tem uma situação de corrupção que não está provada, né? E aí eu volto
na AP 470, e os advogados, meus amigos advogados, me socorram nesse momento. Eu desafio qualquer um advogado a me provar na 470 que há alguma prova. Não existe prova. É a história da teoria do domínio do fato. A mesma que ela utilizada na época do nazismo. Entendeu? Não. O cara estava ali, ele era, por exemplo, eu sou presidente da associação do bairro. Ah, teve um desvio lá na associação de não sei o que, coisa e tal. Eu tenho a obrigação de saber. Daqui a pouco uma pessoa que se filtrou lá, e corrompeu aquela coisa toda. Não estou inocentando nem culpando ninguém. Eu quero prova. Entendeu? Começa lá no início. Tá? Aí teve provas, teve a questão do José Dirceu, está provado, está preso. Onde é que existiu isso na época do Fernando Henrique, por exemplo? Onde é que existiu isso na época do Collor? E eu lembro, o senhor e a senhora que estão aí assistindo, que daqui a 4 dias, daqui a 3 dias, que foi o dia mais infeliz da minha vida, dia 17 de dezembro de 1989, quando todos os movimentos sociais estavam na rua fazendo campanha, todos os trabalhadores estavam na rua fazendo campanha, e, infelizmente, a Rede Globo conseguiu enfiar na goela da população brasileira um cara chamado Fernando Collor de Mello. E é esse mesmo movimento que a Rede Globo está fazendo hoje. É esse mesmo movimento que a Veja, que a Isto É, que o Estadão, que essa grande mídia está fazendo. Ainda bem que existe agora a média mídia aqui que faz esse contraponto. Então, assim, de mais a mais, tu tem um movimento, tem uma manifestação, que tem uma garota de programa que mostra os seios, né, como aconteceu, inclusive a garota de programa. Foram duas ou mais, tá? Tu ter um grande ícone da nossa cultura, que é o Alexandre Frota defendendo isso, o Latino defendendo isso. Eu estou fora. Eu não quero estar perfilado do lado de homófobos, eu não quero estar perfilado do lado da bancada da Bíblia, do boi e da bala. Não quero estar com essa gente. Eu quero distância dessa gente. E eu lembro, Dejair, as palavras de um pastor chamado Robson Cavalcante, um grande pastor que já foi para o andar de cima. E ele disse uma vez: esses aí que defendem a teocracia, que é a igreja se imiscuindo, né, nos meandros do poder, que é o que acontece hoje com Eduardo Cunha, com o Marco Feliciano, com o Silas Malafaia, com esse povo, tá? E eu não quero dizer com isso que aquela pessoa que é cristã, que acredita na Bíblia, que ora pelos governantes, como diz em Romanos 13, né, que acredita naquela frase de Jesus que diz o seguinte: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Eu não estou falando do cristão verdadeiro, mas desses pilantras, tá? Eu não quero estar do lado desse povo. E aí, só concluindo, porque na realidade não existe nada mais clientelista do que a bancada evangélica, salvando raras exceções, como a deputada Benedita da Silva, como alguns deputados e alguns senadores, porque a maioria é farinha do mesmo saco. Eu até interrompendo um pouquinho, eu concordaria em grau, número e gênero e tudo, e eu acho que tu deve fazer isso mesmo, porque tu trabalha para a situação. E eu acho que... Eu trabalho na situação. Eu faço parte de um governo... É que nem antigamente diziam... Agora, isso, Canício, não tem nada a ver com emprego, não tem nada a ver com trabalho. Isso é questão de convicção, é questão ideológica. O Luiz Lauermann hoje me demite da prefeitura, eu vou continuar com os mesmos ideais e com a mesma convicção, tu entende? Isso a gente tem que separar as coisas. Tem que defender. Porque eu sou de esquerda. Isso tem que deixar bem claro. Eu defendo a minha empresa. Mas nada disso justifica o mas para um pouquinho. Hoje a esquerda é caviar. Não é mais esquerda, esquerda. Eu sou povão, sabe? Eu, graças a Deus, eu trabalhei a minha vida inteira. Eu quero mandar um grande abraço. Dia de chuva, sempre me lembro dos motoboys. Eu tenho muito orgulho de ter sido motoboy. Eu fui motoboy para pagar minha faculdade. Então ninguém vem com essa conversa, porque tu é caviar, porque tu é isso, entendeu? Ninguém me vem com essa conversa. Eu fui o servente de pedreiro. Exatamente, eu sei o que é ralar, então Tá, e é isso aí. Eu fui instalador de antena, e daí agora... Hoje tu virou uma antena, né? Eu queria dizer que ele repetiu o discurso aquele de sempre, já é a terceira vez que eu venho nessa bancada e ouço esse discurso, né, que a culpada é a grande mídia, são os evangélicos. Mas aí eu preciso te dizer agora, que as razões que a grande mídia é destruidora e construtora por das exemplo, piores coisas. Eu, por exemplo, acompanhei ontem... Faltou a Folha de São Paulo no discurso. Faltou a Folha de São Paulo. Eu acompanhei ontem a cobertura. A Globo, por exemplo, ontem não... Mas é que ontem não tinha que mostrar, né? Não, porque era pouca gente nas ruas. Cancelaram a Globo News não cobriu deu, ao vivo. Né? A Rede Globo não entrou algumas vezes e dava em plano fechado, né? Raramente chão, abria, né? para dizer que tinha pouca gente.
Então, eu não acho que ela protegeu a Dilma e o projeto. Muito pelo contrário. Eles protegeram os organizadores da manifestação de ontem, que foi um fracasso, sob o ponto de vista de quantidade de pessoas na rua, né? Agora, tudo isso que tu disse, eu também concordo em algumas coisas, né, não justifica os motivos do pedido de impeachment. Não justifica os roubos da Petrobras, não justifica a forma como se ganhou a eleição. Não justifica a corrupção nada da Petrobras, justifica, nada justifica. Agora, a questão é assim... E é isso que nós queremos, acabar com o país corrupto que está aí. E que não é privilégio deste governo. Sim. Agora, o pedido de impeachment, daí eu discordo de ti. O pedido de impeachment, ele não tem fundamentação. E quem falou isso, que não tem fundamentação jurídica, eu poderia citar vários juristas, mas vou citar um só, Joaquim Barbosa, né, que era o insensado naquela época e que teve razão dentro da luta dele, entendeu? Não dá para tirar o mérito do Joaquim Barbosa nesse sentido. Agora, quando um homem dessa envergadura vem e diz que não existe fundamentação, e isso foi uma coisa que eu sempre insisti aqui. E outra, a gente precisa fazer autocrítica, até porque nós não somos anjos. Tá? Nós, da esquerda, como um todo, nós não somos anjos. Tá? Agora, eu respondo por mim, sabe? Eu, graças a Deus, até hoje eu tenho minhas mãos limpas. Estou pobre, mas estou tranquilo, dormindo. Né? Sou pobre, mas sou limpinho, né? Eu vou me unir aos colegas aqui que estão te dando uma saraivada de pau, Fernando Marcos. Não, mas ele é muito radical com E o petista. eu preciso dizer que eu concordo Muito com quase radical. tudo que ele falou até agora, e não tenho nem vergonha de falar isso, mas tudo certo. Fernando, agora tem uma coisa que achei muito interessante e tu vai ter que explicar isso. Hoje abre-se Veja, eu não tenho a assinatura dela faz bastante, tem mais de 25 anos, mas, mas não tenho nada contra, enfim, nem a revista, nem quem tem, mas achei muito curiosa a participação nas páginas amarelas, a entrevista do companheiro, do teu companheiro de partido, o senador Paulo Paim. Chegaste a ler essa entrevista? Não. Tu viu alguma coisa sobre a forma dela? Não, mas eu conheço o posicionamento do Paim. Né? E aí quando eu falo em autocrítica, porque todo partido de esquerda, todo movimento de esquerda... Não foi uma virada de coxa aí, Fernando? Precisa ter autocrítica. O coxa que ele comeu? Não, eu não sei porque eu não li essa entrevista das páginas amarelas, né? Essa eu não vi, mas eu sei o posicionamento do senador. Né? Grande amigo nosso, grande batalhador na causa da alienação parental, né? Uma pessoa que a gente vai bater na porta do gabinete dele sempre para pedir apoio, nós, o Sérgio, presidente da Associação Brasileira Criança Feliz. Agora, nós temos posicionamento de petistas históricos como Olívio Dutra, por exemplo, que também tem um contraponto. Nós temos, porque eu não li, essa aí casualmente eu não li do Paulo Paim, mas se for nessa linha da questão da política econômica, tá, da questão do Joaquim Levy, por exemplo, né, aí a gente precisa fazer uma autocrítica. Claro que aí tu fecha com ele. A culpa de tudo é da presidente por causa do nosso sistema presidencialista. Eu acho que é isso que as pessoas têm que entender. Agora eu preciso fazer uma pergunta. Sim. Eu não defendo A nem B. Eu sou imparcial e vivo nesse país. Eu tenho que defendê-lo sob todos os aspectos e evitar a corrupção. Agora, por que em outubro foi dito, antes da eleição, que não ia aumentar nada? Dia 6 de janeiro eu paguei 30% de aumento na energia elétrica, no combustível, em tudo. Não deve se fazer isso em política, principalmente, faltar com a verdade. Se o Collor fez isso, fez. Não tá é o fora, Collor, né? né? Aí eu preciso dizer Se o que é Fernando um Henrique mal fez... do político, né? É um mal do político. Eu não conheço político na hora que tenha feito diferente daquilo que então falou. vamos tirar, Isso vamos prender esse, tirar. Não vamos longe. Vergonhoso. Não vamos longe. Isso, Aqui em Novo Hamburgo, o candidato a prefeito, que não pôde concorrer, né, pegou no colo o que se elegeu, que é o atual prefeito, e gritavam naquele caminhão. Eu ouvi várias vezes, passava na frente da minha casa, que tem uma sinaleira, e ele parava na minha janela. Então, por isso que me marcou muito, que este governo, se eleito, né, e foi eleito, faria uma revolução na saúde de Novo Hamburgo. Tá? Eu tenho uma pessoa na minha família que espera há 5 anos por uma cirurgia. Tá? Qual é a revolução? Eu preciso de posto de saúde, eu vou ali no posto do centro da Joaquim Nabuco, a pessoa me manda ir no posto do meu bairro. Mas eu moro no centro. E aí eu preciso argumentar mais de meia hora com o atendente de que eu moro no centro. Não, mas o senhor tem que ir num posto de saúde do bairro. Eu disse, mas o meu bairro é aqui, eu moro no centro da cidade. E espero 2 horas e 45 minutos numa fila para ser atendido com uma crise renal.
Tá? Então, assim, ó, a campanha política é uma coisa, Tarcísio. Eu tive a oportunidade de perguntar isso para eles. Disseram que faz 25 milhões que não veio para a saúde esse mês, esse ano. Do governo então vamos do Estado. cobrar É muito complicado. as Cada um verbas joga do Estado um dessa, pro outro, e o outro pro Toma lá E na da cá, esse União. que é o maior erro que eu falei esse dia. Então Do não próprio dá Tarcísio. para acreditar em campanha. Por favor, ano que vem tem campanha. Não caiam neste golpe de novo. Né? De que vão revolucionar a saúde, de que vão revolucionar a segurança pública. Não vão fazer. Vai sobrar um para nós votar. E vamos se lembrar daqueles deputados nossos aqui que votaram a Quero favor saber o que o do Fernando aumento do Rodenbusch imposto. falou sobre Vamos se isso. lembrar disso. O que o Fernando Rodenbusch viu ontem, o que ele está pensando de tudo isso. Logo depois do nosso intervalo, a gente volta já já.